Boa tarde, minha gente. Dia de decisão e fica na história essa data com certeza, se Deus quiser, para o torcedor do Bahia. Futebol do Nordeste tem uma grande decisão hoje, 24 de maio de 2017, dia de Bahia Esporte e todos os caminhos levam à Fonte Nova. Quem já adquiriu ingresso, parabéns, vai assistir o jogo dentro do estádio. Quem não adquiriu, ou vai para algum lugar, ou assiste em casa, ou vai ficar do lado de fora vibrando com o seu time. Problemas na distribuição de ingressos do esporte, hein? Estão dizendo que foi uma falta de comunicação, mas pelo que eu estou vendo foi comunicação em excesso. Porque dirigentes de Bahia Esporte jantaram ontem com o pessoal da Arena, então conversaram tanto e hoje faltou ingresso para a torcida do esporte. Lamentável, tanto do ponto de vista da torcida que veio para cá, acreditando que a venda ia ser hoje às 14 horas, quanto a diretoria do esporte, que não teria solicitado a carga de 10%, e o Bahia que está usando parte dessa carga para o torcedor tricolor. Então daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aí. Eu quero a sua participação no programa de hoje, que é muito importante para a gente discutir daqui a pouco a formação do time do Bahia com o Nilson Luiz aqui. Vai dar René Júnior? Juninho vai ficar de primeira no time? Vai sair? Edson volta? Então, é o problema que a gente tem que discutir, claro, mas o Guto Ferreira, quem está treinando o time, sabe o que vai acontecer daqui a pouco com relação ao time tricolor. No Vitória, Neilton está praticamente fechado. Eu digo praticamente porque falta o anúncio oficial do clube. Sabe daqui a pouco com o Anderson Matos a situação real do Sassá. Vitória pode trazer esse jogador ainda? Tem detalhes que ninguém tem aqui, só o Anderson Matos é que tem a informação. Aquele lateral Moisés, que foi do Bahia, tem detalhes também com relação a esse jogador, ainda daqui a pouco a gente fala com relação a ele. Bom, o jogo do Vitória com o Coritiba, sábado, 9 da noite. Qual o time que entra em campo? Anderson Mata tem a avaliação que a gente fez ontem aqui do departamento médico. Alguma novidade? Como é que vem o time do Bahia? Tem mais, o time do Vitória, tem mais jogadores aí para o Vitória contratar. No Bahia, daqui a pouco a gente fala tudo sobre a decisão de hoje diante do esporte. Tá no ar, minha gente, o Galácticos na TV, aqui ao vivo e você participando conosco. Participa com a gente também, Nilson Luiz, Anderson Matos. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigo. Você da internet, um grande abraço. Enfim, chegou o dia. Grande decisão da Copa do Nordeste. Bahia Esporte vão duelar hoje na Arena Fonte Nova, às 21h45. E como o Márcio acabou de falar, o time do Bahia está praticamente escalado, mas aquela duvidazinha ali no meio-campo. Acho que, por justiça, Juninho seria titular, mas o Guto prefere o René Júnior na sua equipe. Mas a gente vai discutir isso já já. Boa tarde, Márcio, Nilson e você, internauta também. Hoje é dia de final da Copa do Nordeste, Vitória está fora, mas muitas notícias circulando pelo lado do Barradão, viu? Vamos falar, evidentemente, como anda a situação do Neilton. Eu diria que está fechado e aquilo que falta não vai atrapalhar o desfecho da negociação. O Sassá tem novidade, como o Márcio Martins falou, mas ele não vem para o Vitória. Quase Vitória contrata o Sassá também. Daqui a pouco eu explico. Já também tem informações aqui do zagueiro Thiago, que pertence ao Atlético Mineiro, que o Flamengo está atrás, hein? Será que vai renovar com o Bahia? No papel, porque de boca já está tudo aí. O Álvaro Martins, que já faleceu, dizia assim, esse contrato aí é bocal, ou seja, tem uma proposta bocal, é de boca. Mas a gente vai daqui a pouco discutir também essa questão do Thiago. Aliás, já tem muita gente perguntando aqui sobre essa situação aí, mas a gente vai tratar, claro, vai ter muito tempo, porque hoje é dia de Copa do Nordeste de decisão. Edilson de Andrade está dizendo aqui justamente isso, que se o Bahia vai renovar com o Thiago, tem notícia com relação a ele, o Flamengo tem interesse. Como é que está a situação do Thiago, Nilson? Bem, Márcio, o Flamengo, aliás, fez uma proposta ao Juliano Dávila, que é o empresário do Thiago. E essa proposta foi mostrada ao Atlético Mineiro nos últimos dias. Bahia e Atlético, os dois presidentes, já fizeram um acordo bocal, como você acabou de falar, um acordo verbal entre as duas equipes. Tive a informação hoje pela manhã que o jogador vai ficar no Bahia. Está fechado com o Bahia, independente da proposta do Flamengo. E outro detalhe, Gustavo Blanco está lá em Minas Gerais. E os dois grandes estão de olho, tanto o Atlético quanto o próprio Cruzeiro. Gustavo Blanco é destaque, foi destaque do Campeonato Mineiro. Não se assuste nem tome como surpresa se o Bahia envolver o Gustavo Blanco nessa transação com o Thiago. Bom, eu vou começar o programa tratando de um assunto desagradável, até com relação à decisão de hoje. Nada a ver com o torcedor do Bahia, nada a ver com relação ao jogo em si, mas eu estive hoje pela manhã, por volta de 11, 11h30 da manhã, e saí quase 1h da tarde, lá na Goma Pneus, que fica ali na Fonte Nova. É uma empresa de
revendedora de pneus de automóveis e serviços para o carro. Então eu estive lá hoje pela manhã e, coincidentemente, claro, como fica perto da Fonte Nova, eu saí para ver a movimentação. Muita gente, torcedores do esporte, estavam lá fazendo já protestos, fechando aquela rua ali, ladeira da Fonte. Porque não tinha ingresso para vender, não tinha nenhuma condição de atendimento ao torcedor do esporte com relação à compra de ingressos. Nem cambista vende preço de ingresso lá, nem tem preço de ingresso de cambista para torcedor do esporte. Porque aqui, inclusive, o Edson Lima está dizendo que o Regulamento Geral de Competições, o artigo 87, trata da questão de ingresso para visitante. Também o Estatuto do Torcedor. Então, o Edson, independe de lei nesse momento, porque também é uma atribuição do clube, um requisito do clube visitante, solicitar a carga oficialmente de 10% dos ingressos. E o Bahia diz que o esporte não solicitou os 10%, mas mesmo assim teria reservado o setor inferior de visitantes. Vejam só como uma coisa é desencontrada. Neste exato momento, quando eu estava na Fonte Nova conversando com algumas pessoas, eu liguei para o presidente da Federação Baiana de Futebol. E ele tinha acabado de falar com a direção do Bahia, com o presidente Marcelo Santana. E a explicação do Bahia é, não, o hotel onde o esporte está, tem dirigentes, e esses dirigentes vão repassar o restante da carga que o Bahia nem cobrou, para ficar na parte superior também. Ou seja, as duas partes dariam mais ou menos 5 mil pagantes, 4.500 pagantes aproximadamente. Só que agora à tarde, a informação que a gente tem é que o Bahia só cedeu 1.560 ingressos, que já foram vendidos pela internet. E que o esporte está dizendo que não tem mais ingressos. Ou seja, tem mais de 1.500 torcedores em Salvador, de lá de Recife e daqui também, de outras cidades, que vão ficar sem assistir o jogo. Ou seja, para mim, uma falha incrível da direção do esporte, que não acertou com a direção do Bahia, mas quem está pagando o pato é o torcedor. Hoje a gente vai ter aqui, com certeza, muito protesto, viu, Nilson Luiz? Olha, quando surgiu os 3.100 ingressos ontem, Márcio, no início da tarde, a informação é que o Bahia tinha desbloqueado a área de segurança e uma parte destinada ao torcedor do esporte. E, lógico, o Bahia vai usar essa parte do meio e vai colocar a torcida do esporte embaixo. O esporte acabou ficando, Márcio, com 4 ou 5% da carga. Mas o Bahia também não tem culpa, eles também não solicitaram de forma oficial a quantidade necessária. Se reuniram ontem, jantaram ontem, vice-presidente de um, vice-presidente de outro, pessoal da Arena, ou seja, lamentável, viu? Lamentável para a torcida do esporte sair, não sei quem usou a carga, se o esporte está sofrendo isso aí, o torcedor, é culpa da diretoria do esporte, principalmente, que tem que zelar pelo seu torcedor. Isso. Então, a gente não tem aqui como dizer, a venda antecipada na Fonte Nova foi um acerto da Polícia Militar. Iriam se encontrar torcedores do Bahia comprando a carga que sobrou, que inclusive parte dela é do torcedor do esporte, e os torcedores do esporte. Poderia ter confronto, a Polícia Militar vetou essa venda antecipada. Então agora, neste exato momento, a notícia que eu tenho é que não tem mais ingresso para a torcida do esporte. Lamentável, porque inclusive eu informei no Twitter, mostrando que o esporte tinha mais uma carga para a parte superior, que é um canto que vai ficar mais ali, cerca de 1.500, 1.600 torcedores, com mais 1.500 de baixo, 3.000. Não seria nem os 10%, que seria 4.200 ingressos. Mas que o Bahia usou parte desses 10%. Então o Bahia alega que o esporte, apesar de não ter solicitado formalmente, o Bahia cedeu para o torcedor do esporte. Então isso vai ser ainda discutido hoje à noite, vocês vão ver que a diretoria do esporte vai sair de baixo. Então todo mundo aqui, já tem gente lá de Recife, por exemplo, da imprensa e tudo mais, dizendo, ó, o esporte agora, o torcedor tem que saber o que está passando lá, passar isso para os jogadores, para motivar o time do esporte. Ou seja, se isso ganhar jogo, o do Bahia está mais do que motivado. Então, eu não vou muito por esse lado também não. Fazer disso um cavalo de batalha para prejudicar o jogo é outra história. Não tem nada a ver o time em campo, Bahia, esporte. Eu acho que tem que dar tudo certo em campo e que o Bahia possa sair vencedor do jogo de hoje, Venilson. É verdade, Márcio. O que, às vezes o acordo que não foi feito acaba prejudicando justamente o torcedor, que é a parte menor, né, da coisa, né? Os dirigentes esquecem do torcedor. Hoje também eu passei pela Arena, mas por volta das 10h30 da manhã, e tinha muitos torcedores do esporte, a gente com a bandeira do esporte ali, próximo à Arena Fonte Nova, à procura de ingresso. Mas vai ser uma festa bonita, o esporte vai ter aquela parte de baixo e uma parte superior para ficar. Beleza, aí eu já tenho aqui o nosso Luiz Navegar, que está quase garantido os ingressos dele. Quase garantido, né? Daqui a pouco ele vai saber por quê. Tá bom? Vou esperar o programa acabar. Chico Monteiro tá aqui mandando abraço pra gente, que é fã daqui do programa. Obrigado, viu, Chico? Um abraço. E Tiago Maia pede um abraço pro pessoal ali da passagem dos Teixeiras. Beleza, fica na BR-324, né? Próximo a Candeias. Valeu ali. Ô Anderson Matos, me diga uma coisa. Eric tá descartado? Eu digo porque já teve uma pergunta sobre Eric. Neilton tá contratado? Como é que tá o Neilton lá? Tá fechado?
99%, eu diria. E esse 1% não dificulta a vinda do Neilton para o Vitória. Falando do jogador que pertence ao Cruzeiro. E o Eric, eu não vou descartar o atleta. Olha o Neilton aí na tela. Olha jogador do Botafogo. Pois é, 99% acertado com Vitória. Quais foram as bases desse contrato? O salário não temos, mas 80% dos direitos econômicos do Neilton vem para o Vitória. E 20% ficou com o Cruzeiro. 20% com o Cruzeiro. E 20% ficou com a vitória do Nixon, o jogador da base, e 80% fica com a equipe do Celeste. Eu soube que o Silvio Vieira está querendo um pouco mais para ficar com o Nixon um pouco mais. Inclusive, Nixon está acima do peso e está na reserva do sub-20 do Cruzeiro. Isso não invalida o fato dele ser um bom jogador, filho do Jackson e tal, valorizado. Olha o Neilton na tela. Será que é boa contratação, Anderson? Eu gosto do jogador, gosto do Neilton, é um jogador que o Vitória está precisando. É um atacante de beirada, né? Tem que trazer outro, inclusive. Acho que tem que negociar assim com Marquinhos Gabriel, quem sabe o próprio Eric também, ou trazer algum jogador mais veloz. Pineda já mostrou que não dá, não vai renovar com o Vitória. Então, gostei da negociação. É um jogador que faz gol, não tantos gols, mas é rápido, dribla. Quem sabe aqui no Vitória ele reencontra os seus bons tempos. Valeu, olha, obrigado aqui, Beto Júnior, tamo junto, viu, irmão? Ele pede pra gente alertar que a Arena Fonte Nova colocou uma nota pro jogo de hoje, que vai abrir os portões 3 horas antes da partida. Então, às 18h45, o torcedor já vai ter acesso à Fonte Nova. Então, você que vai pro jogo, vá mais cedo, fique lá dentro, a arena é confortável, para evitar fila, tumulto, chegar depois que o jogo estiver com bola rolando. Então, é importante isso para você, que é torcedor do Bahia, principalmente que vai ser 95% da capacidade do estádio hoje, tá bom? Tem ingresso na mão de cambista custando R$300. Aí já é extorsão, tem que ser preso um cara que vende ingresso por R$300. Vamos conversar com o Guto Ferreira. Ele deu entrevista coletiva à imprensa falando sobre o jogo de hoje, a expectativa do treinador do Bahia para pegar o Sport na final da Copa do Nordeste hoje na Fonte Nova, 9h45. Olha o Guto aí. Eu acho que o sabor, depois de conquistado, é muito maior. Antes é o respeito. Nós não temos nada conquistado. Nós vamos trabalhar muito para conquistar. Muito, pode ter certeza. O jogo não será fácil, né? Mas eu tenho certeza que conseguindo repetir jogos que a gente tem feito aqui, com o apoio do torcedor, toda essa massa, toda essa torcida vibrante, né, que não é à toa que tem o slogan "Ninguém nos vence em vibração", ela tem passado para dentro da equipe também, para dentro do ambiente da equipe, de vibrar tanto quanto o torcedor. E aí sim a gente tem muita chance, a partir dessa postura, a partir do respeito, a partir de uma entrega muito grande, né, e de uma qualidade. Nós vamos ter que ter uma defesa perfeita. O que é uma defesa perfeita? Uma defesa que não tome gols. Não tomando gols, nós já somos campeões, né? Então, nós temos que ter um trabalho perfeito, defensivo, mas não deixar de buscar os nossos gols também. Gordiola, ganhe seu jogo, viu, meu irmão? O empate de 0-0. Não vá pra pênalti, não, pelo amor de Deus. A torcida não pode se decepcionar hoje, não, viu? A expectativa da torcida hoje é vencer o jogo e bem, né, nisso. Pelo menos do que a gente viu quarta-feira lá, o Bahia é mais tímido que o Sport. Dentro de campo, jogando quarta-feira, a gente viu lá, apesar do empate 1-1, era pro Bahia ter saído de lá vitorioso, não tenho dúvida disso. O empate lá em Recife, no final do jogo, foi aquele gostinho, né? Aquela ponta de decepção. Mas ontem, Márcio, ele treinou, fez o trabalho tático com o time, né, com os 11, e depois bola parada. Escanteio, falta e principalmente pênalti. O Beto treinou pênaltis. O Beto treinou, e vai ter um adversário difícil. O Magrão pega pênalti, está em grande fase, mas o Beto está bem treinado também, se caso a partida acabe em 1-1. Não, 1-1 não. Aí você me quebra, pelo amor de Deus. 1-1 não. O Bahia vai ganhar bem, Márcio. O Bahia vai ganhar o jogo. O Thiago Queiroz diz assim, tudo bem, o Sport não solicitou, ok, mas é legal o Bahia usar? Fica pro mandante. Se o Sport não tivesse solicitado nada, e parece que não solicitou, mesmo assim o Bahia liberou uma parte, fica para o mandante. Não é o Bahia só não, qualquer parte do mundo que você tenha esse tipo de determinação, não deixa bloqueado lá o ingresso sem vender não. Fica para o time mandante, inclusive com antecipação para a informação do torcedor. Já teria que ter informado o torcedor do Bahia, como o Bahia informou. Quando foi que o Bahia falou, Nilson, que iria disponibilizar mais uma carga além da carga de segurança? Porque esses 3.100 ingressos não são todos da segurança, é uma parte da torcida do Sport que não vai... Foi ontem à tarde, né? Primeiro que o Bahia disse que botou assim, acabou, botou a palavra acabou, C-A-B-O, acabou. Aí ontem à tarde o Bahia lançou uma carga nova, né? 3.100 ingressos, destinados ao torcedor do Bahia
para comprar na Arena Fonte Nova, em dinheiro, né? Colocaram isso lá para a gente na nota, e seria desbloqueado uma parte de segurança, aquela área que fica ali. Que não dá 3 mil, dá menos. E uma parte da Cia do Esporte. Eu achei estranho, né? 13.100, né? Teria que usar, claro, a parte do esporte. Mas foi isso que aconteceu. O Tico Silva está aqui dizendo o seguinte, que vê um monte de gente perguntando sobre Casim no Bahia. Isso não existe, segundo ele, porque o Corinthians acaba de pagar pelo cara. Vai emprestar? Isso aqui, meu caro Tico, o Corinthians pagou porque foi obrigado a pagar judicialmente. Estava devendo. Independente de ficar com o jogador ou não, ele tem que pagar, porque já há uma ação judicial e foi feito um acordo na justiça. Então, ele não pagou porque ele quis ficar com o jogador, não. Acho até que o Corinthians se arrependeu de ter adquirido o atleta, mas pagar foi mais do que a obrigação de que ele fez. O Anderson Matos, Sassá, como é que fica a situação do atleta? O Vitória, pelo que conversei com o Sival Vieira sobre esse assunto, inclusive, você também falou com o Sival Vieira na rádio essa semana, o Sassá pode ainda vir para o Vitória? É um jogador que ainda interessa ao rubro-negro, mesmo com todo extracampo? Porque para mim o Sassá é um Jobson na retranca, viu? Eu vou lhe dizer o seguinte, Márcio, ainda existe a possibilidade, sabe por quê? O Cruzeiro negocia o Sassá com o Botafogo, né? Que ele pertence ao Botafogo. Além de dar R$1,5 milhão de pagar pelo jogador R$1,5 milhão, o Cruzeiro está oferecendo o Elber para aumentar a proposta do Vitória, que foram os mesmos R$1,5 milhão por Sassá. Só isso. Sem Chiesa, sem nada. Que inventaram não, disseram um negócio de Chiesa. Porque o Botafogo tinha intenção de contratar o Chiesa. A informação ficou meio desencontrada, mas existiu isso sim. Aí, resultado. O Botafogo achou o salário do Elber alto e isso travou as negociações. Parece, Márcio, que se não houver uma definição entre Botafogo e Cruzeiro, o Sassá pode ainda vir para o Vitória. Temos que aguardar. Cruzeiro e Botafogo não se acertaram por conta do Elber. Tá certo. Anderson, eu dei uma de Faustão, do Domingão do Faustão, e cortei com relação a Eric, porque eu estava com a foto, inclusive, do Neilton, para a gente falar sobre ele. Sim, termine a questão do Eric, porque eu já tomei aqui um esporro aqui. O Eric é o jogador que o Palmeiras tem utilizado, o Cuca tem utilizado, o Cuca gosta do Eric. O Vitória ficou de stand-by, se assim podemos dizer, mas eu acho difícil que o atacante venha para a equipe do Vitória. Muito difícil por conta disso, pelo Cuca gostar dele. Olha, daqui a pouco o Regis, que é jogador do Sport, que hoje vai fazer gol contra o Sport. Regis, que vai dar o título ao Bahia hoje na Fonte Nova, vai falar com a gente daqui a pouco, viu? E daqui a pouco também a escalação do Bahia, a escalação do Sport, tudo isso. Olha, o Atlético Mineiro fechou um acordo com o Internacional e teve Valdívia, aquele jogador do Internacional, bom jogador, viu? Internacional na segunda divisão, o Atlético deu alguns jogadores e tal, fez uma parceria e pegou por empréstimo por um ano o jogador Valdívia. Você lembra de Moisés, aquele que foi do Bahia, lateral? Tinha contrato com o Corinthians até dezembro desse ano. Já renovou hoje pela manhã. Fica até dezembro de 2019 no Corinthians. É capaz até do Corinthians desfazer do jogador, vender, mas já renovou o contrato. É um jogador que o Bahia chegou aqui a querer o retorno dele para cá. Ele foi bem, né, Nilson Luiz? Então, o Bahia com o Moisés deu certo em campo, mas fora de campo ele está no Corinthians e não vem. Foi um jogador que produziu muito ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia tentou a compra do jogador, chegou a negociar com o Corinthians. O próprio empresário do Moisés chegou a declarar que estava fechado com o Bahia a compra definitivo, mas depois houve uma reviravolta no Parque São Jorge e a diretoria do Corinthians preferiu ficar com o jogador. Preferiu não vender o Moisés, ele permanece lá. Não sei se está jogando, só estava no banco, né? Está na reserva do Corinthians, mas seria um grande nome, é um bom jogador. Aproveita, Anderson. Bruno Moura pergunta se Anderson Martins, seu xará, está negociando aí. Tá negociando com Vitória, sim. É uma negociação difícil, porque o Anderson Martins ganha muito alto. Não sei se vem para o Vitória, mas o Vitória tem interesse no jogador, tem interesse no zagueiro, sim. Tá certo. Vamos à escalação do Bahia para o jogo de hoje. O Bahia está escalado já, ou tem alguma dúvida, Nilson? O Bahia vai jogar hoje, vai ser Juninho, não vai ser? Como é que está a situação? Olha o Bahia aí, olha o Bahia. Vamos botar o Bahia aqui na tela? Já está o time do Bahia. Jean. O torcedor já conhece o time do Bahia. Eduardo. Thiago, Lucas Fonseca e Armeiro. É Armeiro mesmo, não é Matheus Reis, não. Tem gente que é o Matheus Reis, hein? Mas ele não vai sacar o Armeiro numa final de Copa do Nordeste pela experiência do Armeiro, né? Edson. Aí vem a dúvida. A dúvida aí, René Júnior. Ou Juninho. Regis, Alione, Zé Rafael. E na frente é Liga Júnior. Essa é a formação. Essa é a formação, com esse detalhe. Juninho vem jogando bem. Fez gol contra o Sport. Poderia permanecer no time. Agora,
No Bavi decisivo, ele sacou o Juninho e deixou o René Júnior com o Edson. O Guto gosta do René e gosta do Edson porque melhora a marcação. O Juninho sai mais para o jogo. A formação pode ser essa, com essa pequena dúvida. Se ele vai permanecer com o Juninho ou vai retornar o René Júnior como titular. Você, se estivesse escalando o time do Bahia, colocaria quem aqui nesse lugar aqui? Eu faria 2 mudanças. Eu botaria Matheus Reis na esquerda, no lugar do Armeiro. Aqui na esquerda? Sim. E colocaria Juninho. Junto com o René Júnior e sacava o Edson. Essa parece que é a opção da maioria da torcida. Essa me parece ser a opção da maioria do torcedor do Sport Clube Bahia. Já também, a gente vai para a escalação do esporte. Antes eu quero aqui fazer algumas perguntas para o Anderson Matos, também para o Nilson Luiz. O Mazinho Souza pergunta, Anderson, qual é o 10 misterioso que o Vitória está trazendo? Tem algum 10 misterioso, Anderson? 10 misterioso eu não acredito, Márcio, mas, por exemplo, eu vou dizer os jogadores que o Vitória negocia, mas antes quero dizer o seguinte, e repetir, vou bater nisso até o cara mostrar para vocês e também para quem é do Vitória também que não sabe. O 10 do Vitória se chama Leonardo Piscolite, craque de bola. Você tem batido nessa tecla. E vou bater até dar sequência ao jogador. Craque de bola. Eu assistia o Piscolite no River Plate, não entendo como ídolo do River Plate, um jogador como aquele, uma técnica que tem o Piscolite, não tem sequência. Teve uma falta de sorte porque terminou não jogando, não tendo sequência, né? Mas o 10 é esse, não precisa trazer. Mas o Vitória negocia com o Manquedio, do Flamengo, também o Cuellar, que é do Flamengo também, e Marquinhos Gabriel, do Corinthians, Márcio. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre Lucas Fernandes, que tem muita gente perguntando sobre esse atacante aqui também, tá bom? O Antônio Souza perguntando se eu sou Madame Beatriz. Por quê? Porque eu acho que o Bahia vai ganhar o jogo. É baixar não? Aí, e se eu achasse que ia perder, eu era também, né? Então, antes de achar se Madame Beatriz ou não, ô Antônio, obrigado pela sua participação aqui. O Bahia não vai ganhar o jogo só, não. O Bahia vai dar 3 ou 4 nesse esporte aqui dentro hoje. Você vai ver. O Bahia vai ser campeão hoje. Também acho. Tricampeão da Copa do Nordeste hoje. Eu acho também. Depois de 2001, 16 anos praticamente sem título da Copa do Nordeste. Mas eu estava vendo hoje os lances daquela final na arena, né, na antiga Fonte Nova, né? O Preto fez um golaço de sem pulo. Quando passa o Preto, a cara de Anderson Matos. Que nada. Parecidíssimo, rapaz, o Preto mais jovem com o Anderson. Até no futebol também. Só que antes foi reserva de feijão no Bahia. Na base vai do levar isso para o resto da vida. Vai, isso aí não existe. Olha, vamos também à escalação do esporte. O técnico Ney Franco tá por um fio. Hoje ele cai, viu? Hoje ele cai, porque o esporte não vai ser campeão. Vamos lá, olha o esporte aqui. Ó. Magrão, aí vem Matheus Ferraz, Henriques, Durval, Mena. Ele queria colocar outro zagueiro aqui hoje. Teria um terceiro zagueiro. O Samuel tá fora, né? O Samuel tá fora, ele vai improvisar. Samuel Xavier tá fora porque o Matheus é zagueiro, vai jogar improvisado. Esse Henrique entra na zaga também. Então ele seria 3 zagueiros aí. Vai jogar com 3 zagueiros. Aí no meio campo tem Ronaldo, Fabrício, Ronaldo Alves não joga, outro desfalque esse Ronaldo vai cair pela direita. Pronto. O Richelli também está cumprindo a segunda partida da suspensão. E o que eu acho que é forte no esporte é esse ataque aí. É bom. O Diego Souza dispensa comentários, um jogador que na outra partida estava voltando de contusão, então não estava bem no ritmo de jogo. Deve ter trabalhado um pouco mais para essa partida. Rogério é um jogador muito rápido, perigoso. Bom, a gente estava falando sobre o Leandro Salino. Me diga uma coisa, Anderson Matos. O Leandro Salino foi elogiado pelo Petkovic, ele foi elogiado por parte da torcida. Agora é o mesmo jogador de sempre, viu? Pegou o Corinthians que estava meio lá, meio cá e tal, mas eu acho o Leandro Salino um jogador, para mim, que não vai jogar no Vitória esse ano. Eu tenho certeza disso. Ele foi bom, foi bem no jogo contra o Corinthians pela parte tática, né? A parte tática ajudou o Leandro Salino, mas tecnicamente você vê, é um jogador que dá um toque só na bola, ou 2 no máximo, não tem um bom domínio, não é aquele exímio jogador, tipo, vamos supor assim, exímio que eu digo no nível do Vitória, né? O Patrick tem jogado, sabe dominar a bola bem, faz bons cruzamentos, corre, vai, ataca e tal. Então, eu acho que o esquema favoreceu o Leandro Salino, mas não vai passar muito disso, não. Vamos ouvir o Leandro Salino na coletiva que ele deu à imprensa depois da partida, já pensando na partida contra o Coritiba, sábado, 9 da noite. Fiquei tranquilo, continuei trabalhando, esperando a oportunidade chegou. Então, procurei aproveitar, fiz a minha parte, mas, como você mesmo disse, infelizmente não conseguimos vencer o Corinthians. A gente tem que fazer os 3 pontos que é mais importante. Mas vamos trabalhar no próximo jogo. Sim, boa tarde a todos. Bom,
Bom, valeu. Leandro Salino, pra gente registrar aqui. É ele que vai ser titular na partida de sábado? Não, Patrick tem condições Patrick de jogar, então existe essa dúvida. Se o Patrick não jogar, vai ser ele. Tá aqui o pessoal falando também sobre o Cleito Xavier. O Dito Lopes, nosso comentarista da Rádio Itapuã e também da Transamérica, no programa das 18 horas, o Matheus Soares fala que concorda com ele, que o Cleito Xavier não está rendendo porque ele é terceiro homem. E que ele só vai render no Vitória quando o Vitória trouxer um meia de qualidade para ele jogar junto. Então ele vai ter que jogar o William Farias, Cleito Xavier e o Piscolite, porque mesmo se vier outro homem, vamos dizer assim, o esquema que o Pet tem utilizado é esse, o 4-2-3-1. E ele sendo esse terceiro homem, que eu concordo com o Dito, ele não é um médio ofensivo, não é um enganche, né? Aquele cara que já pega a bola para chutar, já pega a bola para dar o último passe. Ele não é esse cara, ele é o cara para pegar a bola da zaga, entregar o meia para o meia dar o último passe. Eu concordo. Mas não vai, nesse esquema ele não vai render, então é melhor que coloque outro jogador no lugar. Bom, para finalizar o programa, o Regis, que com certeza é o melhor jogador do Bahia na atualidade, tá uma grande expectativa da torcida porque esse jogador retorna, faz falta sim ao time do Bahia. Ele deu entrevista coletiva à imprensa também, falando sobre a decisão de hoje à noite, a expectativa desse jogador que tem sido a grande revelação do Bahia neste campeonato do Nordeste que termina hoje com o Bahia Esporte. Vamos lá, Regis, com a gente. Felizmente eu fiquei de fora da primeira final, lá em Recife, por conta de um cartão que eu tomei, né, da comemoração. Fui poupado do jogo de domingo contra o Vasco. Agora eu estou pronto aí para entrar em campo amanhã e procurar fazer um grande jogo aí junto com a minha equipe. E a euforia da torcida já vem desde quando abriu a bilheteria para vender os ingressos. Esgotou em 3 dias, né? Então eles vão nos apoiar, tenho certeza. Mas a euforia fica do alambrado para fora, né? Dentro de campo a gente vai estar focado para fazer o que o professor tem nos orientado, para não correr nenhum risco de surpresa, de não ser surpreendido e fazer um grande jogo. O Nilson Regis foi poupado do jogo contra o Vasco domingo, está com força máxima, descansado. Ele, Lucas Fonseca, não jogaram domingo pela manhã, que muita gente discordou, achou que deveria jogar para não perder o Vasco, mas independente do que passou, o Regis hoje com o Lucas Fonseca não podem reclamar de descanso, né? Os jogadores que vêm sofrendo com desgaste físico, né? Dos bavis, dos jogos, jogadores que lutam bastante. O Lucas sentiu num dos bavis, no último bavi, o Regis também, mas estão descansados, né? Os jogadores vão para o pau, né? Tanto o Lucas quanto o Regis, time completo, e o Regis como grande destaque do Bahia, e o jogador que está numa grande fase. Lenilson está perguntando quais jogadores o Bahia vai contratar depois da Copa do Nordeste. Vamos tratar disso depois, porque hoje é clima de decisão, a gente torce, respeita sim o adversário, tem que respeitar, o torcedor pode fazer a festa que quiser, mas com certeza, acima de tudo, um grande jogo hoje. Meu medo, arbitragem do jogo para qualquer lado, para não ter um problema no espetáculo, porque o Francisco lá, o alagoano, Francisco Carlos, tem 3 meses que não apita, estava suspenso, foi muito mal na carreira esse ano, quer dizer, eu estou preocupado, mas a gente não vai aqui, está condicionando a nada antes, o Bahia é chiado demais e com razão da arbitragem, mas não é porque o cara vai prejudicar esse ou aquele não. A torcida fez muita onda na pressão na rede social do árbitro, mas a gente torce para que ele faça o trabalho dele, que vença o melhor, e eu acho que o melhor hoje é o Bahia, Nilson. Tinha opções melhores para apitar o jogo de hoje, né? Tinha opções melhores. Esse árbitro é atrapalhado, hein? Eu já participei de muitos jogos com ele e ele é atrapalhado. Tomara que ele tenha uma boa arbitragem e passe despercebido hoje nessa final. Que ele não atrapalhe nem o Bahia, nem o Sport. O Orlando Rodak está dizendo, será que a CBF vai precisar ligar para aparecer o ingresso do Sport? Não vai aparecer porque não tem, já está vendido, esqueça. A CBF vai fazer o quê? Aumentar a carga? Colocar superlotação? Mandar fabricar ingresso? Então não dá mais, acabou. Gente, acabou o programa de hoje, muito obrigado, vai desculpando aí pelo incômodo hoje, porque a gente já está reformulando todo o sistema aqui, para que a gente, a partir de amanhã, já tenha tudo de novo, já remodelado, para que evite essas quedas e tudo mais. A gente tem problema de operadoras, inclusive de internet, mas com certeza tem sido um problema minimizado a cada dia aqui no programa, tá bom? Nilson, um abraço para você, boa tarde, bom jogo hoje à noite. Anderson Matos também vai estar na jornada da Itapuã FM, às 8 da noite, começa comigo lá na Itapuã 97.5. Um abraço também para você, Anderson. Valeu, Nilson, Márcio, um abraço e até de noite. Um abraço, estaremos lá no gramado da Arena Fonte Nova, acompanhando de perto, levando todas as emoções e as informações dessa final na Itapuã FM. A Dirlene, para encerrar aqui, a Dirlene Amparo diz assim, o Bahia basta entrar hoje em campo com a finalidade de vencer, que vence. Olhar antes de passar a bola e pronto. Receita simples de uma torcedora que está aqui dando a receita para o Guto Ferreira. Gente, grande abraço a todos, bom jogo. Amanhã vai ter programa normal, 3 da tarde.
9h45, Fonte Nova, Bahia Esporte, final da Copa do Nordeste, jogo histórico, casa cheia, quase 50 mil pessoas na Fonte Nova e a gente volta amanhã. Eu só volto na segunda-feira, mas torcendo para que tudo dê certo e a programação continue com o sucesso de sempre. Tchau, tchau, galera.